Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse sábado tão feliz e contente que estamos aqui. Estamos contentes de estar reunidos aqui. Queremos escutar a sua palavra. Pedimos que você me esconda atrás da sua cruz, que não seja eu que esteja falando, mas que esteja você falando através de mim. Você colocou essa mensagem no meu coração e alguém aqui precisa escutá-la. Ajude que essa mensagem esteja bem apresentada. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Gostaria que vocês imaginassem isso comigo. Como se tivesse um cachorro, pastor alemão, que na sua vizinhança. O nome dele é Max. Ele parece bem ansioso, bem nervoso. E você vê esse cachorro vindo na sua direção. Mas ele não deixa o seu quintal, ele fica lá no quintal, lá na frente da casa dele. E nessa tarde, no seu quintal em frente, você olha e você olha algumas crianças brincando, algumas casas mais adiante. E aí uma bola vem correndo, mas essa bola vai em frente onde o cachorro estava. E aí o cachorro olha a bola passando, e ele parece que quer pegar a bola, mas ele não vai pegar. É estranho, parece que é um cachorro bem treinado. Mas, algum tempo depois, um gato passa em frente no quintal dele também. E, tipo assim, como assim, desafiando o cachorro, né? Mas ele faz assim, rosna pro gato, mas não vai atrás do gato. Por que que você acha que o cachorro não foi atrás da bola e atrás do gato? Porque tinha um colar que dava choque, será? Tinha uma cerca elétrica ao redor da propriedade, do quintal da casa. Então, a verdade é que ele estava, já não tinha mais a cerca elétrica, mas e tinha. Então, os donos trouxeram o cachorro. Eles pensaram, vou treinar esse cachorro. Então colocou uma cerca elétrica e rapidamente o cachorro aprendeu. Se eu encostar naquele negócio, vou levar um choque. Então ele aprendeu, eu vou ficar aqui só olhando as coisas e não vou mais sair. Então, depois de um ano, o cachorro decidiu, sabe o quê? Os donos decidiram não conectar mais a cerca elétrica. Mas, mesmo com a cerca desligada, o cachorro não saía da cerca, não saía do local, porque ele acreditava que ele não podia, porque ele levava outro choque, muito embora o choque não estava funcionando. Então, muitas vezes ele pensava que queria sair, mas não ia sair porque queria levar um choque. Esta manhã nós vamos falar uma das muitas histórias da Bíblia que está em 1 Reis 19, de 1 a 18, acerca de Elias. É achado em 1 Reis 19, de 1 a 18. Não vou ler todos os versos na tela, mas eu gostaria de encorajar vocês a abrirem a sua Bíblia. Então vamos, 1 Reis 19, de 1 a 18. Só para dar um contexto, se você leu um capítulo anterior, que é o capítulo 18, se você tiver algum tempo dessa tarde, recomendo que você leia. Elias tinha acabado de sair do Monte Carmelo. Vocês conhecem a história? Eles tiveram, ele teve lá um desafio grande, porque tinha os profetas de Baal, que era o deus pagão daquela época. Então eles pensaram, sabe o quê? Vamos provar quem é o Deus verdadeiro. Então foram até lá a montanha e fizeram altares, e aquele que é o Deus verdadeiro vai fazer descer fogo do céu para queimar o altar, o sacrifício. Uma história longa, encurtada. Os profetas de Baal estavam ali gritando, orando por Deus deles e nada. E Elias orou para Deus e veio o fogo do céu e não só consumiu o sacrifício, mas todas as pedras, toda a água que estava ali. E Deus, de uma hora para outra, foi provado que é o Deus verdadeiro. Naquela história, Elias, na realidade, no final, acabou matando os profetas de Baal, né? Então, ele estava bem animado com essa situação.
muito embora a rainha Jezabel não estava contente, porque eram profetas do Deus que ela adorava. Então, quando ele estava na montanha, o Elias, ele estava como no alto espiritual, um ponto espiritual alto da vida dele. Mas quando ele desceu, ele escutou aí a mensagem da Jezabel que dizia que ia matá-lo. E depois dessa ameaça, o seu comportamento mudou completamente. Ele se sentiu intimidado, se sentiu com medo. Ele estava com medo da sua própria vida e estava até duvidando de Deus. Então, o que que ele fez? Ele se assustou e fugiu para escapar, salvar a sua vida, né? Ele estava ele estava no mais baixo da sua vida espiritual. Ele realmente pediu até que Deus que tirasse, já basta, Senhor, me deixe morrer. Então, até o verso 4, de 1 ao 4, ele correu lá para a parte deserta, ele se sentou e orou, dizendo que queria morrer. Essa é a história. Então Elias fugiu, se sentou debaixo do arbusto e, com vontade de morrer, disse: Já basta, Senhor, me deixe morrer, que não sou melhor do que os meus antepassados. Então Elias foi dessa experiência maravilhosa lá no Carmelo, no topo da montanha, para tão baixo que ele foi, querendo morrer. Em vez de se focar na experiência positiva, ele se focou na ameaça da Jezabel. Elias, de repente, pensou que ele estava sozinho e sem forças, sem força espiritual. Isso é verdade? Não, claro que não. Um capítulo anterior na Bíblia mostrava realmente que ele estava com vigor, né? Mostrando ali a força de Deus, o poder de Deus. Mas ele pensou que estava sozinho, que ele ia morrer. Mas isso era uma mentira. A parte no livro de Ellen White de Profetas e Reis adiciona na palavra de Deus. Essa aqui é a experiência de Elias no Monte Carmelo. Então vamos ler o que que o profeta de Reis diz. Aqui na página 95. Então, ela compara com a nossa experiência de hoje. Na experiência de todos, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dizem que só predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Eu gosto de ver como ela inclui aqui que é a experiência de todos. Isso não é uma coisa que acontece só com algumas pessoas. Ah, talvez algum dia eu alcance esse ponto de que realmente eu esteja tão desanimado. Não, mas todos passam por essa experiência. Todos, às vezes, passamos por momentos difíceis na vida, pontos baixos, talvez pensando que até duvidando de Deus. Não é algo que devemos nos ter vergonha, mas devemos passar por esses momentos. Voltando à nossa história, então Elias voltou ao Monte Horebe, subiu ao Monte Horebe. Elias pensou: sabe o quê? Eu estou no ponto mais baixo da minha vida e essa rainha maluca está querendo me matar. Eu preciso buscar a Deus. Então ele foi até o Monte Horebe. E estudiosos da Bíblia dizem que a viagem que ele teve que fazer, de onde ele estava até o Monte Horebe, teria 12 dias mais ou menos. Mas a Bíblia diz que ele levou 40 dias e 40 noites para chegar até lá. Primeira Reis 19. Então levou 40 dias e 40 noites para ele chegar
ao monte de Deus, o Monte Horebe. Eu pensei, por que que você levou tão longo, tão tentando assim? Mas algumas vezes nós pensamos também que a gente se sai se arrastando, né? A gente gosta de ficar ali naquele pensamento, corroendo aquele pensamento negativo. Ah, deveria fazer alguma coisa a respeito, mas, mas às vezes a gente nem sente que Deus está com a gente. E na história de Elias, Deus provou que mesmo que ele estava devagar, indo bem desanimado, Deus ainda estava protegendo ele. E versos 7 até 8 diz que voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Então Deus mandou um anjo para trazer comida que foi feita no céu. Imagina. Então, e levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então ele levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Lá ele entrou numa caverna onde passou a noite. Então Elias tinha toda a intenção de chegar a esse monte para encontrar com Deus. Mas ele precisava de uma ajuda. Ele não tinha sua própria força, talvez ele nem chegaria lá se fosse só pela sua própria força. Mas Deus mandou um anjo com uma comida para ele. Imagina, essa comida foi poderosa, 40 dias durou essa comida no corpo de Elias, para dar força para ele. Isso é para dizer que nosso estado mental, às vezes, a gente não consegue, né, sustentar a gente. Quanto mais eu aprendo quanto mais eu aprendo acerca da saúde mental, eu fico fascinada. Por mais que eu queira, às vezes eu fico desanimada. Algumas das igrejas falam assim, o pessoal na igreja, vamos pensar positivo, vamos orar, mas às vezes tem um problema químico na cabeça das pessoas, no cérebro das pessoas. Então, eu quero dizer aqui, eu sou uma profissional e gostaria de falar com vocês. Se vocês tiverem problemas de depressão, de ansiedade, procura ajuda profissional, entendeu? Então, voltando aqui à história, vemos que no verso 9, então ele entrou numa caverna onde passou a noite. Imagina agora, 40 dias, 40 noites dele estiver bem cansado, subiu na montanha, entrou numa caverna, se fez confortável ali e passou a noite ali. Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, sou tão agradecida por tudo que Jesus fez por nós. Não precisamos subir uma montanha para chegar na presença de Deus, né? O abrigo vocal, nosso grupo só foi acampar há algum tempo atrás e tivemos que caminhar 8 milhas numa trilha. Foi legal. Então tinha praia lá, tipo, entrou na água e tal, mas a maioria de nós estava miserável, estava assim, cansadíssimos, né? Então queríamos descansar. Eu estava pensando, quando eu estava lendo essa história de Elias, Elias estava subindo essa montanha, suando, né? E cansado. Mas tudo que nós temos que fazer para chegar na presença de Deus é orar. E já estaremos na presença de Deus. Não precisamos subir a montanha. Isso é maravilhoso. Então, Elias acordou na próxima manhã. Isso vai para o verso 9. E ele escuta a palavra do Senhor, que diz: Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que eu pensei, como eu imaginei, estudar é difícil, né? A escola é difícil. Eu estudei e às vezes eu chamava a minha mãe, mas ela me olhava e eu dizia, o que que tem errado, Julie? Aí eu começava a chorar, né? Que eu conectava com a minha mãe e ela me entendia só pelo meu olhar. E- então, quando eu chamava alguém que me conhecia tão bem, a pessoa só pelo meu olhar já me entendia, já sabia. Então é tão maravilhoso que Deus nos conhece. O que que você está fazendo aqui, Elias? Ele conhecia Elias, ele sabia de Elias, ele sabia o que que Elias estava procurando, né? Mas Deus permite a Elias a oportunidade de ser honesto e colocar suas preocupações aos seus pés. Então, Deus não espera que nós entendamos completamente tudo que passa conosco.
Não importa que estágio da sua vida você esteja, você pode estar bem desanimado, mas Deus espera que você o busque, você conte para Ele. Outra coisa que eu achei interessante acerca dessa história, dessa sentença em particular, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus fez questão de incluir o nome Elias, porque poderia só perguntar, o que você está fazendo aqui? No passado, o nome tinha um significado importante. Então, quando eu perguntei aos meus pais, qual é o meu nome? O que significa o meu nome? Ah, meu nome é Julie Jane. Então, perguntei aos meus pais, o que significa o meu nome? Ah, nós achamos no livro de bebês, nomes de bebês. Eu adoro, eu gosto do meu nome, mas não tem muito significado atrás, né? Mas o nome de Elias tem um significado muito grande. El, de Elias, significa Elohim, que é Deus, né? O I, de Elias, significa meu, né? E o Já, ou Elias, né? É Yahvé, ou Jeová, é Jeová. Então, traduzindo literalmente, o nome Elias significa Jeová é o meu Deus. Então, quando Deus incluiu nessa sentença, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele simplesmente estava lembrando Elias da sua identidade, que a sua identidade era Jeová é o meu Deus. Deus era tão paciente com Elias, foi tão paciente com Elias, que no verso 10 falou assim, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Elias, né, falando, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho e procuram tirar minha vida. Elias se sentiu sozinho, abandonado, rejeitado, e durante esses 40 dias no deserto, ele deixou esses pensamentos remoer, 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 ele ficou desesperado, ele estava desesperado. E ele pensava que tudo isso era verdade. Nossos pensamento tem uma força incrível na nossa forma que a gente leva a vida. Não sei se alguns de vocês já ficaram nervosos de alguma vez e precisavam ir no banheiro rápido. Então, o que a gente pensa faz com que nosso corpo reaja de uma certa maneira. Até o Mahatma Gandhi falou: a maneira mais fácil de fazer alguém acreditar em uma mentira é simplesmente repetir a mentira. Então, um pensamento para que vocês considerem, onde você deve considerar o seu pensamento. Se você pensar negativamente, você vai agir negativamente. Se você deixar que sua mente tome controle sobre você, né, nesses pensamentos negativos. Uns meses atrás, eu li um livro que falava sobre ganhar a batalha da sua mente. Como ganhar a batalha da sua mente. No livro, o autor mostra como certos pensamentos tóxicos afetam nossa maneira de agir. O autor diz: a forma mais fácil de fazer alguém acreditar em uma mentira é simplesmente repetir essa mentira. Então, um exemplo que ele deu no livro, eu sempre soube que você nunca deveria ir na piscina mergulhar na água logo depois de comer, não é isso? Eu pensei que eu ia morrer se eu fizesse isso. Mas hoje em dia, eu não acredito disso. Eu não vou porque me dá um pouquinho de má digestão, mas não vou morrer. Isso é uma mentira. Então, então você cresce com isso, você ensina as crianças ensinam as crianças delas, mas não é verdade, é uma mentira. Mas nós acreditamos, porque ouvimos tantas vezes. Então, uma maneira fácil de fazer alguém acreditar numa mentira é simplesmente ficar repetindo essa mentira. E Satanás sabe disso. E ele foi o criador desse conceito, né? Então, quanto mais nós pensamos em uma determinada coisa, mais nós acreditamos naquilo. Então, ele faz isso. Ele faz com que a gente fique pensando naquilo e fica trazendo à nossa mente aquilo. A canção que as meninas cantaram aqui essa manhã diz
Você escuta uma porção de coisas que Deus fala para você. Você é amado. Você deve acreditar no que Deus te fala, porque Deus nunca mente, né? Só um lembrete. Satanás, ele faz o completamente oposto. Ele faz a mentira, fala a mentira. Então, uma das mentiras que nós hoje vê na nossa mente, e a gente acaba acreditando. Uma das mentiras que Deus nunca poderá me amar depois do que eu fiz. Eu nunca poderei, Deus nunca poderá me amar depois do que eu fiz. Eu nunca serei capaz de superar esse pecado. Estou muito fraco e com medo. São tudo mentiras. Se eu não tiver alguma coisa, né? Vocês botam aí, não sou ninguém. E às vezes você fala assim, eu sempre sou assim, né? Eu nunca poderei mudar a minha vida. Isso são pensamentos tóxicos na nossa vida. Tudo isso é mentira. Bom, nós sabemos que a Bíblia é verdade, né? Então, Deus faz o completamente oposto. Aqui está a mentira. Deus nunca poderá me amar depois que eu fiz. Aqui está a verdade. Nem qualquer coisa, nem que está acima dos céus ou embaixo de nós, nem poderes, qualquer criatura poderá nos separar do amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdade. Então, Deus nos ama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a verdade. Aqui é a mentira. Nunca serei capaz de superar esse pecado. Essa é a mentira. Aqui é a verdade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui está a mentira. Estou muito fraco e com medo. E disse-me: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aqui é a mentira. Se eu não tiver isso, né, eu não sou ninguém. Mas a verdade é que Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, então, vimos agora aqui qual é a verdade. Como é que nós quebramos esse ciclo dessas mentiras que ficam na nossa mente? Da mesma maneira, assim como nós fazemos que alguém acredite na mentira, repetindo essa mentira, como é que você faz? Você repete a verdade. Repete, repete, repete a verdade. Ellen White fala aqui no Profetas e Reis, página 97. Para o desalentado, há um seguro remédio: fé, oração e trabalho. Nos dias mais negros, quando as aparências parecem mais agressivas, não temais. Tende fé em Deus. Ele conhece vossas necessidades, possui todo o poder. Seu infinito amor e compaixão são incansáveis. Não temais que ele deixe de cumprir sua promessa. Ele é a eterna verdade. Jamais mudará o concerto que fez com que os amam. No livro, o o livro que eu li, o autor diz assim: escreva. Se nós queremos acreditar nas promessas de Deus para nós, eu escreva essas promessas e o verbalize essas promessas e o repita uma, duas, três e outras vezes até que você acredite. Nosso Deus, ele mantém a sua palavra e ele diz que nós temos todo o direito de cobrar dele. Se está escrito na Bíblia, ele fará. Agora, não pareça, talvez, do jeito que a gente quer que pareça, mas você pode declarar que as promessas de Deus serão cumpridas. Eu tenho um testemunho que eu coloquei Deus no teste, ao teste. Quando comecei o colégio, ou minha faculdade, eu tinha ataques, né, de ansiedade. Não tinha, assim, um motivo específico quando eu era afetada, mas eu sentia umas reações físicas muito fortes. Eu estava ansiosa, talvez, com alguma coisa. O que estava na minha mente, eu tinha a reação física. Uma noite, eu estava no meu dormitório,
E no meio desses ataques, no meio de um desses, é bem cedo de manhã, de madrugada, e eu estava com ânsia de vômito, chorando, né, com dores pelo corpo, né, e eu estava sentindo assim bem para baixo. Eu não podia relaxar, não conseguia relaxar e não conseguia dormir. E eu lembro que eu orei para Deus, não sabendo o que fazer. Mas já eu sentei lá, eu orando, eu pedi para que Deus removesse aquilo de mim. E fui lembrada de um verso da Bíblia que minha mãe tinha escrito para mim. Esse é um dos versos mais favoritos da minha vida. Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz que excede todo entendimento. Essa é a frase principal aqui. Paz de Deus que excede todo entendimento. Eu preciso de paz, eu preciso silêncio, eu preciso de descanso. Sabe o que, Deus? Eu vou confiar em Ti. E sentei na cama assim, ó, o Senhor prometeu isso. O Senhor prometeu isso para mim na Sua palavra. Eu preciso que o Senhor faça isso aconteça agora para mim. E eu me lembro sentando lá e repetindo e repetindo esse verso. E eu não quero encorajar ninguém para ficar numas rezas, né, e repetindo, né, em um transe, tipo assim, né? Mas essa foi a única maneira que eu encontrei que Deus me confortasse. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo. E a outra coisa que eu me lembrei naquele momento foi eu dormi. E eu acordei no dia seguinte, recuperada. Ele me deu o descanso que eu precisava. Eu cobrei a promessa e ele cumpriu a promessa. Então, voltando à nossa história de Elias, estamos de volta no Monte Horebe e Elias estava ali reclamando com Deus: ninguém sobrou, Senhor, todos te rejeitaram, eu sou o único que sobrou. E Deus sabia exatamente o que Elias precisava nesse momento. Satanás plantou a semente da dúvida na mente de Elias, que Deus tinha abandonado, que ele estava sozinho, que ele ia morrer. E Elias precisava de um lembrete que Deus estava lá, que Deus estava sempre ao seu lado e que ele ia prover um modo dele sobreviver a essa crise. Continuando na história, versos 11 e 12. Então, sai e ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Em algumas traduções, uma voz suave, um sussurro. Eu não sei sobre você, mas isso me parece bem terrível, né? Assim, uma coisa bem forte. Você está no meio da montanha, vento forte, terremoto e fogo, né? Todas essas coisas aparecendo tudo ao mesmo tempo. Eu estaria bem medrosa, né? E Deus, e Elias estava ali buscando a Deus. Ah, com certeza Deus vai estar no fogo. Oh, com certeza. Mas ele não estava no fogo. Ele não estava no vento. Ele não estava no terremoto. Elias pensava que talvez poderia uma dessas manifestações aparecer Deus. Mas de repente apareceu uma voz, um sussurro. E a voz disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E, continuando ali, verso 14. Eu não vou ler o resto, mas aqui diz de novo, Elias dá a justificativa, né? Essa é a razão que eu estou aqui. E Deus, então, encorajou Elias. Vai, volta ao teu caminho para o deserto, Damasco, e deu instruções para ele, né? E o que ele faria ao sair daquele local. Deus nos lembrou a Elias que ele esteve ao seu lado todo esse tempo, que ele não estava sozinho nessa jornada. Deus sabia exatamente o que Elias precisava aqui. Mas por que que Deus resolveu se manifestar a Elias como um sussurro?
Quando você sussurra para alguém, fala bem baixinho, você só sussurra para alguém que está perto de você, não é isso? Então, sussurro só pode ser escutado quando você está perto de alguém. Através de um sussurro, Deus estava lembrando Elias que, sim, sou todo-poderoso, você viu todas as coisas que eu fiz, posso fazer milagres, mas, mas olha só, eu estou aqui ao seu lado, estou aqui. Você não precisa gritar pela minha atenção, eu estou aqui. Quando você senta do lado de alguém e alguém fala alguma coisa bem baixinho, quando às vezes eu tenho que pedir para as pessoas repetir, né? Por que um sussurro? Porque você tem que se aproximar. Qual a sua força, a primeira reação? O que você falou, né? Você se aproxima mais, porque você quer escutar. Então, um sussurro convida as pessoas a se aproximar da quem está falando, né? Então, essa é uma maneira de estar perto de Deus. Escutar Deus, os sussurros de Deus conosco e nós também sussurramos para Deus, para que estejamos pertinho um do outro. Lembra-se do cão no começo aqui da história do nosso irmão? Ele acreditou naquela mentira que havia uma cerca elétrica ao redor do quintal dele. Então, ele criou uma situação para ele que ele estava ali preso, muito embora ele estava livre. Elias acreditava que ele estava abandonado, muito embora Deus estava ali com ele todo o tempo. Então, o que que nós estamos pensando? Que mentiras nós estamos acreditando? Que coisas que está fazendo com que a gente fique estancado na vida? O que que é verdade? O que que é mentira? Então, você tem que perseverar na verdade. Talvez você falhou como um pai, uma mãe. Talvez você se sinta culpado. Você talvez tenha um pecado que você fica sempre lutando para abandonar esse pecado, um vício. Ou talvez você pensa que tem ido muito longe de Deus, muito longe que você não tem como voltar mais. Não, não deixe esses pensamentos te escravizar. Deus declara que você está livre. Você tem o direito de declarar que você está livre, porque é através dele que você vai vencer, né? Ele fez essa promessa e ele mantém sua promessa. Então, uma prova da Bíblia, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele nos declara livres e vocês podem se declarar também livres. O que que Deus está sussurrando nos seus ouvidos esta manhã? O que que você precisa de escutar? O que que você está escutando? O que que é? É o verso da Bíblia que nós mencionamos aqui essa manhã, e que vai tomar conta de você, que vai suster você, que ele vai te ajudar, não importa o quê. Eu gostaria que você encontrasse encorajamento nas promessas de Deus esta manhã, através dos passos que nós mencionamos. Escreva, fale alto, repita. Escreva, fale alto, repita, né? Então Deus está sempre sussurrando nos nossos ouvidos. Nós temos que nos cercar dele e escutar. Don't give up on me yet. I know I'm not your best bet, but I'm trying, so don't give up on me yet. And God, don't leave me here alone. I know I need to grow, but still I'm trying. Don't leave me here alone. And I know I've come so far, but God,
got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see you. But I wanna believe it. So don't give up on me, yeah. Don't give up on me. And God, I know it makes no sense. You love me time and time again, but I still need reminding. I know it makes no sense. And I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. Don't give up on me, yeah. Don't give up on me. Don't give up on me. Don't give up on me. And God, I know I'm not the same, but you knew that I would change, and I think that you're trying to tell me it's okay. And I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I've ever seen it. But I wanna believe it. So don't give up on me, yeah. Don't give up on me. Don't give up on me. Let's pray. Lord Jesus, thank you that you never give up on us. Obrigado, Senhor, porque nunca desistes de Lord, nós. just like you showed Elijah Obrigado. on that mountain, Como tu sure, mostraste a you Elias can be in naquela the montanha, wind, you can be sim, in the tu pode estar fire, no and you can vento, pode estar cause no great vento, earthquakes, but pode you're causar grandes also terremotos, right mas next to você us. também está ao nosso lado, Lord, you're whispering in our ear every mas day. You're sussurrando em whispering nossos that ouvidos truth, todos os that you're dias here, that a you love verdade us, que that we are your tu nos children. move. Nós Help us somos to take your seus filhos, truths, suas filhas. to write it down, to speak it out, to repeat it Escrever as isso, many times as we might need, even if it means proclamar isso, repeating it our entire lives que seja until repetido a we nossa vida finally believe toda, it. até nós realmente Please acreditarmos. help us to not let the Ajuda-nos devil enslave us in his não toxic, deixar negative thoughts, Satanás nos because we know envolver com you're more powerful. suas mentiras. Lord, I want to pray for everyone that might be struggling with Precisamos disso, Senhor. some mental illness or Todos aqueles just que at estão a low passando por point in life. problemas, Reveal yourself to precisando them, de Lord. Help them to get the help that they need. depressão,
possas And estar God, just thank you comigo, so que much eles for the possam buscar a promise ajuda that que you are precisam. always, E always near. agradecemos pela tua Be with promessa, us que está today sempre as conosco, we que leave esteja this conosco place. hoje, Help us to ao take this sairmos desse message with us local, wherever we go. possamos levar essa mensagem onde quer que And the vayamos. verses that we wrote down as E os well. versos Help us que to repeat escrevemos those, to também, declare these possamos promises repetir, until we repetir, believe that they are true. e acreditar que eles são We love you, verdade. Lord. In Jesus' name I pray. Te Amen. amamos, oramos em Jesus, em nome de Jesus, amém. Thank you so much for coming. For those of you Bem, that obrigado maybe a didn't todos. understand the assignment, the sticky notes were for you to pick a promise in the Word of God. Write it down on that sticky note, stick it Então, somewhere where you'll see it every single day aqueles que so não that you entenderam, can é repeat você it pegar um until it verso, becomes truth. escrever num papelzinho e colar All onde right. você tem mais Thank you so much. acesso para que Happy você possa Sabbath to you sempre all. lembrar dele. Feliz sábado a todos.